Você já desistiu de algum hábito, de algum projeto, ou até mesmo de uma simples oração, só porque você não viu nenhum resultado logo nos primeiros dias? Ou talvez nas primeiras semanas? A gente vive em uma cultura que ela acaba exigindo grandes resultados e resultados rápidos. Mas se eu disser para você que tem mudanças, ou talvez as mudanças mais profundas da minha vida e da sua vida, elas funcionam exatamente como o fermento funciona. Você já ouviu falar, ou você sabe como que o fermento funciona? Ninguém vê ele trabalhando, ele não faz barulho, mas ele transforma tudo com uma pequena quantidade de dentro para fora. No episódio de hoje, nós vamos descobrir o poder invisível das pequenas mudanças na nossa vida. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso Vida Coffee de hoje. Quero aqui agradecer você que está conosco sempre de segunda a sexta, também você que talvez esteja conosco hoje pela primeira vez. Quero desafiar, gente, olha só, muita gente tem acompanhado, tem assistido, mas não tem se inscrito no canal. Nós precisamos que você se inscreva no nosso canal para que a gente possa, expandir o trabalho, alcançar mais pessoas, melhorar a nossa estrutura de transmissão. Então, se inscreva no canal, deixe o like quando você assistir o vídeo, deixe um like aí, porque isso também ajuda, para que o vídeo seja entregue pela própria plataforma para o maior número de pessoas possível. Então, se não está inscrito ainda, para um minutinho aí, vai lá, se inscreve. Isso abençoa poderosamente todo o trabalho que a gente está tendo para poder entregar gratuitamente muito conteúdo, e conteúdo prático, relevante e transformador para você todas as semanas, de segunda a sexta-feira. Combinado? Então, nós falamos sobre o poder que o fermento tem de gerar resultados profundos e duradouros. Hoje eu quero falar com você sobre uma coisa que ninguém vê trabalhar, mas que transforma tudo, sabe? Tudo que ele vai tendo contato, tudo que ele vai sendo envolvido, que é o fermento. E só que ele não trabalha da maneira que a gente está acostumado a esperar que o trabalho aconteça. Quando você pega o fermento, por exemplo, você mistura uma quantidade pequena no fermento, você mistura uma pequena quantidade na massa, a massa pode ser grande e muitas vezes o fermento ele desaparece, ele se envolve na massa, ele desaparece de vista, não dá para ver ele agindo, não dá para ver ele trabalhando, não tem barulho, não tem estouro, não muda de cor, não tem espetáculo, mas horas depois você vai observar que a massa inteira cresceu. Por quê? Porque aquela quantidade pequena de fermento que foi colocada, ela trabalhou de maneira silenciosa dentro da massa, sem você ver, sem você perceber, sem mudar de cor, sem interferir visivelmente, mas a todo instante ele estava trabalhando, ele não parou de trabalhar. E hoje eu quero mostrar para você que muitas mudanças, na verdade as mudanças mais importantes da nossa vida, elas funcionam exatamente como fermento. São mudanças pequenas, invisíveis no começo, mas que são capazes de transformar tudo ao nosso redor com o passar do tempo, com constância, com perseverança. Jesus ele usa o fermento para contar uma parábola. Ele usa essa imagem do fermento para descrever o reino de Deus. Ele usa uma parábola para descrever o reino de Deus usando o fermento como exemplo. Ele diz o seguinte: outra parábola disse: o reino dos céus ele é semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, misturou em 3 medidas de farinha até que tudo levedasse. Então você percebe que é um pouquinho de fermento que é adicionado a 3 medidas de farinha. Perceba que ele não descreveu o reino, e Jesus ele usa essa parábola para descrever o reino dos céus. Mas ele não descreve o reino como algo que chega com espetáculo, como algo visível, que chega de maneira imediata e se instala. Não. Ele descreve o reino de uma maneira diferente. Ele descreve o reino como uma pequena quantidade de fermento, como algo pequeno, quase invisível, que se espalha e transforma de dentro para fora, sem pressa, sem
plateia, sem espetáculo, sabe, sem uma série de coisas, principalmente sem pressa, mas com o tempo o resultado surge. Sabe, isso é uma imagem muito poderosa para qualquer mudança real que eu e você desejamos, porque às vezes a gente está tentando construir, sabe, seja na nossa vida espiritual, seja no nosso caráter, seja nos nossos hábitos, a gente está querendo construir mudanças grandes, mas a gente acaba ignorando as pequenas mudanças. A gente acaba não validando essas pequenas mudanças. E eu lembro quando eu me converti, as mudanças, por serem pequenas, o evangelho ele vai produzindo pequenas mudanças que às vezes as pessoas nem percebem, né? Leva um tempo para as pessoas perceberem, às vezes até a gente demora para perceber, mas quando você decide, por exemplo, entregar a sua vida a Cristo, automaticamente o processo de mudança ele já começou. É como quando você vai na academia. No primeiro dia que você faz exercício, a mudança na musculatura ela já começou, mas no primeiro dia, se você se exercitar e for no espelho, você não vê a mudança. Então, é uma mudança que raramente acontece de forma espetacular, de forma imediata. Não, o fermento, ele vai fermentando, sabe? Ele vai gerando, ele vai produzindo esse crescimento de maneira muito lenta. A gente vive numa cultura que valoriza muito o quê? O resultado visível, o resultado impressionante, sabe? O resultado rápido. É isso que a gente valoriza. E aí, isso acaba fazendo com que a gente tenha uma facilidade muito grande em desistir de pequenas mudanças. Às vezes a gente vê pequenos crescimentos, pequenas melhoras, mas a gente não valoriza, a gente acha que não são importantes, a gente acha que elas não vão nos levar ao lugar desejado, mas é exatamente com as pequenas mudanças que as grandes mudanças acontecem. Sabe, às vezes é uma oração curta que você começa, mas para quem já não orava, já é uma pequena mudança. É o hábito de você ter ali, de maneira consistente, um tempo com Deus, você começa ali com 10, 15 minutos, sabe? Uma escolha consistente que parece insignificante pela quantidade de tempo ou pelo impacto que tem no primeiro momento, perto daquilo que você deseja alcançar ou do problema que você quer resolver, mas a gente acaba não valorizando. Por quê? Porque a gente vive na cultura do imediatismo, né? A gente quer que as coisas aconteçam muito rápido, de maneira instantânea, então as pessoas não perseveram e acabam desistindo. Só que o texto de hoje ele nos fala que o fermento ele não precisa ser grande para transformar a massa inteira. O fermento ele só precisa ser constante. É a repetição silenciosa, é o trabalho silencioso, é a rotina silenciosa e não o tamanho do gesto que vai fazer a diferença ao longo do tempo. É a perseverança, é você não desistir. Quantas mudanças, por exemplo, você já desistiu de fazer, achando que eram pequenas demais para que você se importasse, e muitas vezes você desiste sem nem mesmo dar o tempo suficiente para o fermento trabalhar, sabe, para as coisas acontecerem. Você começa a ir para a academia e você não dá nem o tempo suficiente para o resultado aparecer, você já desiste. Você começa uma dieta, apesar de que agora, né, com o irmão Jairo aí, com o Monjaro, mas tem gente que começa, mas não termina porque não dá tempo suficiente para o fermento trabalhar. Fermento é um princípio, é uma analogia que Jesus usa para nos ensinar um princípio. E eu quero te dar alguns caminhos práticos aqui para você aplicar isso de verdade na sua vida e você poder ter grandes resultados construídos por pequenas mudanças. Primeiro, escolhe uma mudança pequena, que seja quase invisível, sabe? Mas que você possa sustentar todos os dias. Sabe qual é o grande problema? É que quando a gente, por exemplo, você está sem fazer atividade física, aí no primeiro dia você quer correr 3 quilômetros. Cara, você pode até correr, mas no outro dia você não vai mais. Então escolhe algo que seja simples, pequeno, que pareça que não vai dar resultado nenhum, mas que você consiga sustentar todos os dias, que você consiga ser constante, sabe? Sem precisar de muita força de vontade, de aquele esforço enorme para você continuar, não. Algo que você consiga fazer todos os dias, por menor que seja. Segundo, não julgue o resultado nos primeiros dias. Fermento não faz a massa crescer de maneira instantânea. Ele precisa de tempo ali, escondido, sabe? Antes do crescimento se tornar visível, antes do crescimento aparecer. Então, começa com algo que você consegue sustentar e permanece.
Não deixe a falta de resultados ou os pequenos resultados dos primeiros dias te desanimarem. Terceiro lugar, confie que aquilo que é pequeno, sustentado com o tempo, mantido com a constância, é exatamente como Deus descreveu que o reino dele funciona. Você não precisa de um milagre gigante para mudar. Você precisa de fermento, trabalhando todos os dias, mesmo sem plateia, mesmo sem stories, mesmo sem feed, mesmo sem reels. Você precisa continuar fazendo e você vai ver que o resultado, com o tempo, vai aparecer. Então, guarda isso no teu coração. As mudanças mais profundas que se mantêm, que se sustentam, que com o tempo você vai ver que elas continuam ali, elas raramente chegam com espetáculo. Raramente elas chegam de uma vez. Elas fermentam. De maneira silenciosa, elas vão fermentando, elas vão crescendo. Começa pequenininho e você continua, você mantém, você persevera e de repente a massa inteira é transformada e o resultado aparece. Deixa eu perguntar para você hoje sobre isso. Que fermento pequeno você pode colocar na sua vida hoje e confiar que ele vai trabalhar, mesmo sem você ver o resultado de maneira imediata? Que hábito você pode inserir na sua rotina hoje, por mais simples que seja? Eu vou orar 10 minutos. Eu vou ler 5 minutos por dia. Mas algo que você consiga fazer todos os dias. Que hábito, que mudança, sabe? O que você pode, que fermento você pode inserir na sua massa, na sua vida, na sua rotina hoje, crendo que com o tempo, ele sendo mantido, ele vai gerar grandes resultados. Se isso fez sentido para você, se isso te encorajou a inserir algum hábito, alguma mudança, algum princípio na tua vida, crendo que isso vai gerar grandes resultados com o passar do tempo, manda esse episódio para alguém que de repente está desanimado pela falta de resultados e ouvindo essa palavra vai entender que ele só precisa continuar. Que Deus continue trabalhando de maneira silenciosa dentro de você, dentro do seu coração. Que o evangelho, que a palavra, que a mensagem da cruz continue, sabe, crescendo, continue sendo levedada, continue expandindo dentro de você até que os resultados se tornem visíveis e você se torne um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer na vida de um ser humano. Não deixe de curtir esse nosso vídeo, não deixe de dar um like, não deixe de se inscrever no nosso canal e te vejo no nosso próximo episódio.